Boa tarde, gente. Começando mais um programa Café com o Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. Gente, hoje esse programa aqui é especial, especial dos especiais. Há muito tempo que eu já queria trazer pessoas da cultura indígena e hoje eu estou tendo a oportunidade de trazer, sabe? O papo hoje eles vão falar toda a história deles de vida, a história deles estarem hoje trabalhando na cidade, fazem um trabalho de ativismo também. Eu tenho o prazer e a honra de trazer Joel Cariú Cariri e minha querida, errei o nome dela, Denilza Cambé. Ó, vou falar só Denilza Cambé, depois a gente corta, tá? Caimbé. Então tá. E minha querida Denilze Caimbé. Boa noite, meus queridos. Muito obrigado. Sabe? Vocês não sabem a honra de poder estar com vocês aqui hoje nessa noite. Joel, eu já... É lógico que quando eu trago um convidado, eu procuro saber quem é esse convidado. Eu fiquei, não é porque você está na minha frente, fiquei maravilhado com o teu conhecimento, com a tua postura, entendeu? Com a tua lisura nas palavras. E, cara, vamos começar. Me conta aí quem é Joel Cariú Cariri. Muito bem, esse cara bonitão que tá aqui, né? Exatamente, com certeza. Isso aí, com 51 anos de idade, com um corpinho de 90. Boa ideia, né? Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Nascido no Crato, Ceará. Você nasceu lá? Você não nasceu aqui então? Nasci lá no Crato, mas todo mundo fala que acho que eu nasci aqui, porque eu cheguei bebê mesmo. Ah, tá. Né? Então eu cheguei aqui com 6 dias de nascido. Então quase eu nasço no caminho, né? Se meus pais seguissem os médicos... Você ia nascer, né, no meio do caminho ali, você não ia ser cearense mais. Então, minha vida toda em São Paulo, né? Estudando, trabalhando... Infância e juventude, tudo aqui. Tudo em São Paulo. Né? E eu venho de uma retomada de identidade indígena, que nós vamos falar também. Então, eu sou formado em jornalismo, psicanalista, eu sou psicanalista também de formação e jornalista, né? E ativista. Empreendedor. Que bacana, isso, né? Cara. E a Denilza? Vamos perguntar para a Denilza. Hoje ele não está fazendo podcast sozinho, não, gente. Hoje ele está com a Denilza aqui para contar também ela. E a Denilza? Isso mesmo. A Denilza, eu sou uma liderança indígena do meu povo aqui no estado de São Paulo. Eu sou ativista. Eu sou uma pajé, trabalho com a espiritualidade. Eu sou empreendedora nata, né? Mas você nasceu aqui, nasceu lá, né? Eu sou nascida e criada na aldeia. Na aldeia? Lá no município de Euclides da Cunha, Massacará, de lá que eu venho com a minha família. E só estamos aqui em São Paulo por causa dos conflitos, né, de terra. A nossa aldeia vem na luta aí de 2 invasões. E na última invasão que teve no nosso território, vieram matar o meu pai. Então, meu pai decidiu pegar 11 filhos, minha avó e a minha tia, que perdeu o esposo lá nesse conflito, viemos para São Paulo. Mas que coragem, hein? 11. Que coragem, meu. Seu pai tá de parabéns. e me diga uma coisa. E aí, aonde os dois se conheceram? Como é que né? Até então ele não sabia o que ele vai contar depois. Como é que foi isso aí, Joel? Você foi na palestra dela, não, né? Não. Pelo contrário, a gente se conheceu num escritório. Eu fazia parte de um partido político, era o presidente estadual, e também na parte nacional do partido, né, que estava em processo de homologação. E ela tinha uma amiga que queria sair candidata. Aí elas vieram até o nosso escritório para conversar comigo se conseguia, né? Ela sair de vereadora da região de Mauá. E aí a gente se conheceu no escritório e depois a gente acabou conversando, mas foi uma coisa assim, uma conexão
Platônica, aquela coisa... Eu não entendi, né? Por que aquele sentimento, aquela coisa, não é aquela coisa de ver, é bonita ou é isso, não. É uma coisa que até hoje eu não consegui explicar, né? Ter essa resposta. E daí a gente foi. Mas até lá você soube da história dela, que ela era realmente... Não, aí eu fiquei sabendo depois. Depois? Depois que a gente se conheceu. Você não contou né? pra ele, Denilson? Contou pra ele já, pô. Eu sou indígena e tal. E no começo eu achava assim, que indígena que nada, né? E aí, mas a gente foi conhecendo e sabendo a história, a documentação e tudo, né? Então a gente vai passando a conviver, aí a gente realmente é. Depois de quanto tempo? Aí vocês. Foi rápido. Depois que a gente se conheceu, ela já sempre falava, eu sou indígena, né? Então acho que na mesma semana mesmo que a gente se conheceu, ela já se identificou como indígena. Legal. E aí estamos até hoje. E tá até hoje. E para você, assim, depois vocês se casaram, né? Porque assim, nosso podcast, como é 1 hora, eu sei que a história de vocês é longa, tem que fazer mais 2, né? A gente vai marcar mais 2. E aí vocês se casaram, até então você não tinha conhecimento nenhum da sua ancestralidade. Né? Não, eu lembro que quando eu era muito pequeno, todo mundo falava para minha mãe assim, você é índia? Aí, não sou índia. Então você é evangélica, porque ela tinha um cabelo comprido, Sim. Né, e liso. Então aí ela fala, não, também não sou evangélica. Então essa é a lembrança, mas ela nunca falou nada. Eu conheci a Denilza, tanto que eu me aproximei muito do povo dela. Porque você né, não sabia... até porque eu acompanhava ela para os eventos. Não, a ideia é tua esposa, né? Tem que acompanhar. Então, eu comecei a viver um pouco mais a cultura caimbé. Mas a gente participava dos rituais com as medicinas. E num desses rituais, dentro desse processo, apareceu um ancestral e falou assim, você precisa buscar a sua ancestralidade. E eu, depois disso, aí foi dentro desse mesmo ritual, eu me vi com um cocá, Poxa. Né? E esses outros parentes que são os meus ancestrais do meu lado. Aí eu falei, poxa, eu preciso realmente buscar. E aí eu comecei o processo normal, pelo celular, pesquisando no Google. Legal. Existe indígena lá no Crato, Ceará? Porque até então, para mim, não tinha indígena no Ceará, né? Sim. Então, E tem. E tem muitos. Aí quando eu coloquei lá, apareceu os Cariri. Né? Aí eu comecei a pesquisar, peguei telefone, enfim. E aí a gente foi fazendo esse processo. E até hoje não consegui entrar em contato com eles, né? Mas aí a gente falou com uma outra parente de São Paulo, a liderança, e aí ela conseguiu, numa reunião deles, acharam, aí eu entrei, e aí a gente participou, aí começou o processo de pesquisa, de tudo. Mas teve que, assim, passar por um ritual? Porque eu vejo que, né, vocês têm muita... Tudo é ritual, né? Ritual, tudo um respeito, né? E teve alguma coisa para você falar, não, agora eu tô te oficializando... Não, então, o primeiro passo, você tem que falar de onde que veio os seus ancestrais, avós, bisavós, qual que era a cidade, para eles identificarem qual que é, dentro daquela região, qual etnia prevalecia. Porque elas vão se juntando e vão formando outra, né? Junta e forma outra, né? Então aí, depois disso, falou, não, o seu tronco da sua família, nessa região do Crato, são os Cariú-Cariri. Puxa vida. Então, dentro da região do Cariri, são 12 etnias. Não, agora eu imagino assim, né? Até porque você aceitou se casar com ele, né? Você não tinha aquela obrigação de falar, não, tenho que casar com uma pessoa do mesmo povo. Tinha isso ou não? Ou tem? Algumas etnias ainda exigem isso, né? Tá. Mas a minha não. Tá. Como a minha vem de invasão, então deu uma misturada, então não tem esse dever. Entendi. Casar caimbé com caimbé. Não. Tá. Aí entrou os brancos, entrou então outras etnias. Liberaram, então, não tem problema nenhum. É liberado. Mas para você, eu imagino que até então, você tinha um marido, né? Que ele era do Ceará, mas ele era uma pessoa normal, né? Uma pessoa que não tinha nada a ver com a religião, com a etnia, né? Então você, no começo, como foi para você? Falar, pô... É difícil para uma indígena
casar com não indígena. Exatamente. Porque há uma cultura que tem que ser Sim, respeitada. exatamente uma história, isso. né? E ele não. Ele aceitou a minha história, ele aceitou o meu povo, ele aceitou a Denilza como ela é. A Denilza não é uma mulher fácil. A Denilza é uma guerreira. Sim. A Denilza é baixinha, sim, mas arretada. sim. Eu não arrego Sim. de situação nenhuma. Então, Bacana. ele me conheceu, ele me aceitou como eu sou, Bacana. com os meus defeitos, com as minhas E qualidades. você aceitou ele. Eu aceitei ele também. Mas para ele também não foi fácil, porque Não, é fácil. imagina você que foi criado aqui, pô, em São Paulo, você fala, pô, meu, né? Pô, de repente você tá ali e fala, poxa, que momento que você, Joel, eu imagino assim, que momento você fala, pô, eu amo essa mulher, casei com ela e agora eu vou mudar a minha vida assim, porque você, na verdade, você apertou, tipo, o dedo no transformador e falou, meu, não sou mais o Joel, que você tem um outro sobrenome, que acredito, né, o sobrenome daqui, fala, hoje eu sou outro Joel. Então você teve que se reconfigurar. Seria isso, né? Você falar, pô, agora eu não sou mais aquele Joel. E aí? Mas até então você não sabia ainda que você tem o pezinho lá também, não é? Desculpa meu linguajar, desculpa, não tô falando nada. Tá? É bem difícil e foi uma mudança assim não foi nem 360 graus. Não né? é nem água para vinho, irmão. Não é nem água para vinho isso, cara. Que a gente tinha, né, uma vida totalmente diferente e aí a gente acompanhando, é claro que é passo a passo, né? Então eu fui me aproximando mais, aí veio as situações também, tem pandemia, tem isso, mudanças e coisas, né? Eu tinha empresa, aí acabou fechando, então aí você começa a ver e vai passo a passo vivendo a cultura, como eu falei, vivendo a cultura Caimbé. Então eu passei a ser conhecido depois como Joel Caimbé. Porque então eu tava só, né? Então, não, todo mundo, não, você é um Caimbé. Então, e pra você chegar e explicar, gente, eu não sou mais Caimbé. Dá um nó, né? Isso. Ó, vocês desculpam, viu? Aí quando você busca a identidade, aí veio, né? Fala, poxa, aí muda, aí daqui a pouco não é mais Caimbé, você já é Cariú, como é que eu vou falar pro xamã, né? Falando, o pajé, o cacique. Como é que eu vou contar isso pra ele, meu? Aí você começa, é um processo. Então, os próprios parentes mesmo, porque enquanto você está com ela, porque é esposa, então é mais fácil. É uma coisa, mas quando você assume a sua cultura, a sua etnia, pô, que bacana, né, o seu povo, até os próprios parentes começam a falar, mas peraí, até ontem você não era indígena, sim, né? Sim. Você te conhecia como Caimbé por causa da Caimbé aqui, da Denilza. Como é que você me chega com esse diploma aí, mano? Então, é complicado, é difícil e a gente tem que ir, muitas vezes a gente fala, poxa vida, para onde que eu fui me meter, né? Mas eu não desisti. Sim. Lutando, então, apoio dos parentes, acho que eu vejo uma das grandes dificuldades nossas, que não tem muitos Cariú, Cariri em São Paulo, né? Então, quer dizer, eu estou em Itaquaquecetuba, outro está no centro, outro está... Até esses dias eu estou conversando com uma parente que veio para São Paulo e está morando no centro. Então, que quer aproximar, então ela já fala a língua, então é importante a família dela, né? Então a gente vai estar se aproximando para melhorar. Então, isso se torna difícil. Mesmo a gente está com ser liderança e com todas as outras etnias, mas é bem difícil. Sim. Mas não desistir, vão falando. E aí a turma me chama de cacique. No meu povo não tem cacique. Ah, tá. Né? Então, muitas vezes vai no evento aí, cacique Joel. Aí eu falei, não, mas não sou cacique. Aí bota uma postagem lá, cacique Joel. Aí a liderança do meu povo lá do Ceará liga, falou, que negócio é esse que você é cacique agora? Nós não temos cacique, nosso povo não tem. Eu falei, gente, não é eu, é a pessoa. Por quê? Porque a gente faz um trabalho e vem construindo, mostrando o nosso respeito, a nossa cultura, a tradição. E aí as pessoas que não conhecem, quem que é a liderança dentro do indígena? É um cacique. E o Joel é uma liderança, é cacique. Então, não é fácil, não. É meio difícil. Tem que ter força de vontade, querer saber o objetivo. Mas você não teve o problema de dar os primeiros passos, porque você já estava com ela, né? Você não chegou... eu acho assim, tudo foi a teu favor. Né? Você se apaixonou por ela, você casou com ela. Ela falou, não, vou
seguir, né? Eu respeito a cultura dela, né? Só não sei se você só respeitava e não participava. Não, participava depois também. você começou a participar, né? E a hora que você descobre que você é um cariú cariri, você chegou grande lá, né? Então, aí as pessoas já ficam, né? Então, Opa! as pessoas, os próprios parentes. Porque mesmo, existe isso, né? A gente sabe, assim, eu frequentei pouco, a gente ia muito em Bertioga ver quando tinha aqueles eventos lá, né? E a gente via que, né, parece que uma etnia, eles estão juntos e não estão. Mas é assim. Né? Eu via que um tava empurrando o outro, que não queria que o outro ficasse perto, a gente tá só olhando ali, tirando foto. Tem alguns que interagiam, que interagem, né? Mas eu imagino o nosso amigo aqui, né? Porque hoje em dia tem muita usurpação da cultura, né? A pessoa tomar para si uma cultura que não é dela. Então, nós estamos atentos a isso. E é isso que às vezes complica também essa retomada. A gente não pode deixar uma pessoa não indígena usurpar da nossa cultura. Não, é tipo um impostor, né? Sim, sim. O que mais tem, a gente Sim. fica, né? Às vezes, alguém quer se dar bem em cima daquilo que não lhe pertence. Sim. Né? Hoje há muitos direitos, como as cotas nas universidades, tem empresas que dão a oportunidade para o jovem aprendiz indígena. Nós temos um programa de saúde indígena que é muito bom, é como se fosse um hospital particular, melhor ainda do que um hospital particular. Mas você, Denilson, assim, eu vejo assim, você sempre foi ativista desde lá de trás, ou você chegou um momento e falou, não, eu quero abrir as portas, eu quero que respeitem mais a nossa cultura? Ou você teve um momento que você só fazia parte da etnia ali e tal, eu sou caimbé, mas depois você se torna em que momento você se torna uma ativista ferrenha da causa? Acho que em 2015. 2015. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, a gente chegou com medo. A gente jamais ia falar que era um indígena. A gente era proibido pelo nosso pai a usar o nosso cocar, os nossos colares. A gente não podia falar para ninguém que então era um vocês indígena. Ficaram reclusos ali na... Muito medo mesmo. Então a gente passou mais de 10 anos. Ficou 10 anos, ninguém podia saber. Ninguém podia saber. Então chega um dia que a nossa espiritualidade, ela chama, ela bate forte, né? Mas vocês mesmos, assim, escondidos que eu falo, não está escondido, mas assim, cultuando os seus deuses, a sua religião, né, no que vocês acreditam, continuaram... Por incrível que pareça, o Denilson Caimbé não tem religião. Não tem? Não tenho religião. A minha religião é o todo. A minha religião é o grande espírito. E quem é esse grande espírito? São a floresta, é o universo, são os animais. Mas não são todas etnias, né? Não são todas. Nós temos uma liberdade. Que liberdade é essa? Se o parente Joel quer ser um evangélico, ele vai ser um evangélico que vai ser respeitado. Se o parente Joel quer ser um bandista, ele é um bandista e vai ser respeitado. Legal. Então temos essa liberdade. A sua? Minha religião é todas. Também. Deus. Deus. Mas já fui liderança evangélica, né? Quando não era indígena. Evangélica, né? Cristã. Sim. Mas hoje a gente, acrescentando o que a parente Denilson falou, a gente vê Deus em tudo. Então, se você olhar para uma planta, você vê a mão de Deus. Você olha para uma árvore, a mão de Deus. Você olha, né, o universo, o planeta, você vê a mão de Deus. Então, eu enxergo uma energia. Agora que nós estamos aqui, Deus que ajude a gente, que faça um bom programa, uma boa conversa. Ele ali atrás também está falando, Deus, que eu consiga mexer. Então, Deus não está aparecendo, sumindo, aparecendo lá. Deus está aqui. Todos os lugares, ao mesmo tempo. Porque tem pessoas que confundem a condição de Deus de falar, não, se você não é da minha igreja, você não tem Deus. Que Deus que você tem? Você não vai na igreja? Você não escuta o meu pastor? Então assim, sabe, a gente é que tem que colar, não, Deus está aqui, Ele está aqui. Eu falo mesmo com os meus filhos, eu falo, ó, respeite Deus, sempre Deus acima de tudo. Porque igual você falou, vocês é tudo. Eu também acredito assim, que Deus está em todos os lugares, cara. Isso é muito... E você, Joel, você também começou a militância no mesmo período dela.
Ah, não, porque ela ficou 10 anos, vocês não estavam casados, Isso. vocês começaram a militância junto. Essa, ou não? Sim, aí a gente começou juntos. Né? Ela já vinha um pouquinho antes, quase um ano antes, né, da gente se conhecer. Então, ela já veio e depois a gente já vem, né? Mas como você falou, você já é uma ativista desde o começo? Sim. Porque tá no sangue. Tá no sangue. Talvez o nome ativista. Talvez né? o tempo, não é que ela ficou aquele tempo parada. Ela já, a hora que ela abriu a porta, ela ficou chutando. Já vinha. Já vou fazer. Então a gente vem nessa luta, né? Nessa causa, buscando os direitos, não só para os povos originários, mas para todos, que são as políticas públicas, né? Então a gente sabe que como é difícil quem mora na periferia, como a gente ouve pessoas de invasão, que não tem um teto, precisa invadir para viver, então eles precisam também, né? E o que eu acho importante é que vocês precisam, que esse trabalho de vocês, que as vozes de vocês cresçam muito mais, porque eu, na minha opinião, tá? Desculpa, eu acho que as pessoas que estão no movimento são poucos, pela quantidade de etnias, né? A gente vê, quem que você sabe que faz que é o mais conhecido? A Sônia Guajajara, a Raoni, que já está quase mais de 90 anos, né? Está com mais de 90 anos. Então, quer dizer, são poucos. Eu estava lendo sobre isso daí, falei, poxa, mas tem 6 pessoas num universo que você fala, como é que vai conseguir? Então, que cresça, eu sou a favor mesmo, que vocês cresçam o trabalho, falo, que os filhos de vocês também, vamos, para a coisa poder acontecer. Eu não queria entrar nesse assunto de falar da demarcação de terra, porque, na minha opinião, simples, sabe, não tem o embasamento que vocês têm, porque vocês convivem diretamente, mas eu falo, o governo já podia ter resolvido. Sim. Sabe? Então, como é que o cara entra lá e pega a terra dos índios lá que quer ganhar dinheiro? Pô, cadê o exército? Cadê o exército? Então, cara, eu que não conheço nada, eu falo, gente, como que não resolve? Uma estrutura de país que a gente tem. É lógico, aí você vai me falar, Márcio, mas tem muita gente por trás envolvida, que tem outros interesses, que esse não é um interesse que prefere deixar como tá, porque estão se beneficiando, né? Mas eu falo, gente, como que em plena, né? A gente tá agora, todo mundo não. A gente fala da causa LGBT, pô, legal, né? Eu tenho uma filha que é casada com uma mulher, tá tudo certo, sabe? Minha filha mora em Washington, Estados Unidos, porque ela sentiu bullying aqui. Ela trancou uma faculdade aqui e falou, pai, eu tô indo para trabalhar de babá. Falei, filha, o que é melhor para você? Você entende? Mas você vê que as vozes estão, sabe? E aí eu falo, pô, que legal. E vocês é a mesma coisa, que precisa aumentar o número de ativistas, de gente pela causa. São muito poucos, 6 aí que eu contei no dedo. Gente, tem 6 pessoas aí que tá mais no topo, né? Não digo que vocês estejam, vocês vão chegar lá também, que espero que vocês sejam o 7º, o 8º, você entendeu? Mas é um negócio que não dá para entender. Sabe o que é, Márcio? Porque só tem essa quantidade e esse número de pessoas que são mais conhecidas. São as oportunidades. Essa é uma grande oportunidade que chegou até nós, de nós sermos ouvidos. Né? Então, se as empresas, se os empresários, se os apresentadores abrissem mais as portas para a voz indígena, nossa, seria... Eu quero mais 2. Eu quero mais 2. E vem cá, e para vocês, para os dois, assim, um momento marcante da vida de vocês aí, né? Nessa trajetória, assim, lembra de um momento, pô, isso foi marcante? Eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza. Esse negócio de acho não é legal. Essa retomada da minha vida. Tá. Acho que isso é o ponto que marca, né? Que esse se encontro. Né? Você se encontra com... Porque os nossos cocares, independente de diferença, né? Que você me viu com o outro lá fora, o grandão de pena, e eu coloquei esse de palha, que a minha etnia pode usar tanto pena como palha.
Esses cordão representam os nossos ancestrais, que geralmente a gente deixa para trás. Para lembrar que eles vieram antes da gente, que a gente não foi cuspido. Sim. Né? E infelizmente no Brasil não tem essa cultura de lembrar quem era avô, avó, bisavó, tataravó, a gente esquece, né, de saber de onde nasceram. E nós não, nós carregamos, porque nós temos o entendimento de que nós não fomos cuspidos. E também não para só no avô. Sim. Né? Ou na avó. Então, essa conexão, quando veio, eu me conectei com todos eles lá atrás. Então, isso é o que mais marcante para mim. Porque, como eu falei, no ritual, você vê toda a sua ancestralidade, eles conversando. Porque quando eles pediram para mim, falaram, olha, você tem que buscar a sua ancestralidade, e eu fui pesquisar, e passado depois, um tempo, quase um ano depois, eles apareceram também para mim num outro ritual. Né? E eles falaram, você sabe quem eu sou? Aí eu falei, não, eu sei que são meus ancestrais, mas quem é, não. Eu sou seu tataravô. Então, até arrepia. Sim. Né? Então, é uma coisa assim. Então, essa conexão com sua ancestralidade, para mim, é o que mais marcou. Então, não rompeu a corrente. Tá. O elo que estava rompido, ela se ligou de novo. Então, isso não tem preço, isso é valor. E é sem palavras. Eu tô arrepiado aqui, cara. Não, eu tô sentindo uma energia tão legal, cara. Parece que. Não sei. Tá aqui. E você também, Denilza, um momento marcante aí da trajetória aí. O momento da trajetória vários, até agora, né? Você tem uma trajetória enorme pela vida. Um momento marcante, assim, na nossa vida foi um dia que a gente foi num evento, não sei, você que sabe o nome, mas foi ali em Santa Amaro, onde a gente foi convidado para um evento para falar sobre medicinas, né? E eram para médicos, médicos internacionais e também os médicos nacionais, pesquisadores. Então são pessoas assim que a gente tá no meio e a gente fala assim, nossa, os caras têm uma sabedoria tremenda, né? E nós tão pequenininhos no meio deles. Mas nos convidaram, deram um momento de fala para nós e nós entramos com um cântico sagrado e ali a gente fez um trabalho e falamos um pouquinho do que é uma medicina, o que é uma erva para um indígena, né? A importância, né? E então a gente olhou assim para os médicos, os pesquisadores, e eles estavam chorando, né? E eu olhava assim e falei, mas por que ele está chorando? Então é o nosso natural que às vezes impacta, né, a vida de outros seres. Então aquilo me deixou assim, poxa, a gente saiu da aldeia, dos pés descalços, e chegamos aqui com frio, com fome, sem ter onde morar, e uma pessoa olha para essa tabaroa e começa a chorar, né? E nem falava a nossa língua, não sei nem se ele estava entendendo o que a gente estava falando. Então, isso deixa a gente assim, poxa, a gente pode falar da nossa simplicidade e impactar uma vida de uma pessoa que a gente acha tão grande, tão superior a nós, mas chega um momento que a gente está no mesmo nível, né? Não, e principalmente a questão de vocês na medicina, né? A gente fez... Hoje a gente vai fazer um exame, eu entrei em 3 máquinas lá, eu sou operado do coração. Mas como é que o povo indígena, ele consegue, eu acredito que, né, dentro da crença e tudo, ele consegue detectar o mesmo problema que eu tenho, que eu entrei numa máquina, você precisa fazer isso. Né? E aí vem as ervas. Né, o respeito pelas ervas, que eu também já vi, eu falei, pô, tudo que eles dão é feito um tratamento, né? Não sei se eu posso falar isso, é um tratamento, né? E a pessoa toma e... Eu falei, poxa, olha, eu acredito que ele chorou, porque ele falou, pô, a medicina, quem está ganhando dinheiro são só as empresas farmacêuticas. Sim. Se você olhar lá atrás... Né, com a cultura de vocês, que às vezes, né, os antigos, minha avó, minha bisavó, não, toma chazinho disso aqui, que veio de lá, não é? Isso mesmo. Pô, eu não me curava, pô.
tá com dor de barriga. Não, não, compra alisador, compra não sei o quê. Gente, é um negócio assim que eu falo, meu, como que o respeito e o estudo, né, mas é lógico, é o que a gente acaba entrando de novo. Existe favorecimento, Sim. existe uma indústria Sim. bilionária, né? A minha mãe, eu tô com uma mãe, minha mãe está com 82 anos. E eu falo para ela, para que tomar tudo isso remédio? Médico, não. 7 comprimidos. Manhã, 3. Eu sou contra. Mas só que eu. Aí minha irmã falou: se acontecer coisa com a mamãe, eu falei: bom, eu sou dono que eu sou contra. Porque eu sou contra mesmo. Eu também não sou de. Ó, eu tomo o necessário. Eu faço meus exames, tô achando que você tá meio assim. Toma esse. Não, negão, eu não vou tomar, não. Minha esposa, eu tô aqui. Aí eu fui no médico essa semana e minha esposa até achou engraçado, que eu sempre brinco assim. Eu vou fazer. Eu tô com 58 anos já. Aí eu falo: o que a médica falou? Falou: eu tô igual menino. E eu não tomo nada, Ju. Eu não tomo nada, cara. Falou: não, você tá bem e tal. Não é? Né? Então é um negócio que eu acho que deveria ser respeitado, a questão principalmente da farma dos indígenas. Você falando de chazinho, a gente estava com a nossa sogra no final de semana em casa, e ela chegou e falou assim: Denilza, vamos fazer um chá? Aí foi lá no quintal, tem as ervas, aí ela pegou capim santo e fez um chá, né? E como eu sou do sertão, frio, agora já tá frio para mim. Aí eu falei: vamos, Dona Maria, faz um chazinho. Aí ela fez um chá, me deu uma xícara de chá. Menina, quando eu tomei o chá, me deu um calor. Eu falei: Dona Maria do céu, esquentou, eu vou tirar mesmo, já vou tirar o agasalho. Mas assim, as pessoas esquecem, né? Esquecem muito, porque um chá bem feito, ele vem a curar. Então, a gente não era acostumado a tomar remédio que já é errado, é remediar a situação. Exatamente. Então, a gente prefere remédio o quê? É remediar. É remediar. Então, a gente prefere não vou resolver, né? Curar, arrancar com a raiz. Então, a gente vai lá na mata, vamos tirar as ervas certas e fazer o melado, fazer o lambedor, fazer o chá para curar. Então, as pessoas esqueceram isso. E hoje é o quê? É o capitalismo, né? Então vamos vender, vamos pegar a essência da cultura indígena. Sim. E vamos pôr uma química e vamos fazer um comprimido e vender. Mas nada chega até nós. É por isso que a gente vê muito desmatamento, destruição, poluição e nada para nós. Então as pessoas hoje voltar um pouquinho. Verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, assim, vocês como um casal, como que vocês assim, equilibram, né, a questão do trabalho, né, que é um trabalho que não é fácil, que vocês fazem, com o casamento, né? Esquecem das etnias, esquecer não esquece, mas fala assim: hoje eu sou o Joel. A gente está 24 horas juntos, né? Então a gente... O equilíbrio já está aí. Já tem que aturar mesmo, não tem jeito. Ou atura, né? Então... Mas é uma coisa que a gente não natural, pensa. Né? É tão natural para nós, né? Que já virou tanto a nossa parte. Então a gente trabalha junto, é raro a gente estar numa palestra diferente, só quando tem muita demanda, que aí ela vai no mesmo dia eu vou na outra, mas geralmente a gente faz juntos as palestras, os nossos rituais com as medicinas que a gente faz também, a gente está junto, então atendimento, então a gente procura estar sempre juntos, né, e acompanha. Então aí tem a nossa filha, claro que é de vida. Já tem a filha, né? Tá com quantos anos? A mais nova, 14. 14. Né? Então, aí eu vou levar na escola, ela já fica fazendo. É o tempo que a gente fica mais separado, esse tempo que eu vou levar, buscar. E falando da filha, ela cultiva também a etnia também? Sim. Como que ela balanceia aí? Agora com 14 anos, é essa fase mais difícil. Então é aquela fase, ela sabe que é indígena. Tá. Né? Tem toda a documentação indígena, tudo, mas tá naquela
da coisa do mundo, né? Da outra Tá. cultura. Então, assim, Tem um celular. isso aí já, Se- né? Você tenta esconder, já né? não achei. Não adianta. Então ela vive, hoje Tá. não tanto mais presente com a gente na cultura, mas ela sabe os cânticos, ela já Tá. participou das medicinas. Hoje a gente deixa livre, Tá. né? Isso é importante, viu? É importante mesmo. Porque a gente não falava, você tem que ir. É. Não, não pode fazer isso. Não, ela tem o livre escolha, Livre-arbítrio. livre-arbítrio para escolher. É claro que a gente orienta, ó, isso aqui não é bom, ó, isso aqui abre os olhos para cá. Então a gente conversa bastante, mas deixa ela bem à vontade para seguir o caminho que ela quer. Vocês enfrentaram já algum tipo de preconceito? Muitos. Sério? Muitos. Muitos mesmo. Vou falar de Deus. A gente sofre preconceito quase todos os dias da nossa vida. Um dos motivos da nossa filha, ela tá hoje um pouquinho recuada da cultura indígena, é um É o preconceito. preconceito, né? Eu quê? imaginei. Porque a gente tem as nossas vestimentas éticas que são de palha. Tá. A gente sai, às vezes a gente já saía com ela, fazer os nossos trabalhos, já sai de casa já com ela. Com ela. E ela tem os colares dela, o cocar dela e tudo. Então, quando ela estava com o colar dela, aí ela chegou na rua, saiu de casa e foi na rua. Aí os vizinhos começaram a falar bem assim, ó, a macumbeira, a filha da macumbeira. Nossa, que isso, mano. Então ela ficou assim, mãe, estão chamando a senhora de macumbeira. Aí eu falei, minha filha, deixa eu chamar. A sua mãe é macumbeira mesmo. Aí ela falou, mãe, mas macumba não é uma pessoa. Macumba é um instrumento. Eu falei, mas ela nem sabe Nem sabe o que é. disso. É um instrumento, é Ela não verdade. sabe. Então a gente sofre preconceito. Então ela ficou reclusa, ela não quis mais. Hoje ela usa um colar mais simplesinho, mas não Tá. tira do pescoço. Quando a gente vai no metrô, porque a gente sai assim, de cocar, Sim. com os nossos colares, às vezes sai com as nossas pinturas. Então chegou uma mulher, vou contar isso aqui rapidinho, e a gente usa a nossa bolsa. Vocês falam que é bolsa, né? Ah, Mas não é uma bolsa, é um bogó. A gente chama de bogó. Que aqui a Tá. gente põe a nossa maraca, o celular, umas das nossas medicinas. Então a gente sai assim. legal. Quando a gente sai e põe dentro do bogó, então bate na perna e faz tá. E a gente ia passando e uma mulher na frente, quando a gente chegou próximo dela, ela ficou estátua na hora. Ela paralisou, ficou dura. Dura. E eu olho pra ele, ele olha pra mim, e a gente passa e deixa ela dura, ó. É, ué. E ficou duro. E ficou, ó. A gente foi embora. A gente não sabe quanto tempo ela ficou assim. Então é um medo, é uma forma de preconceito. O que é isso? São macumbeiros, são feiticeiros. Então, eu já digo logo, eu sou tudo. Infelizmente existe pessoas para tudo. Não adianta a gente, É. a gente acreditar naquilo que acredita mesmo e seguir. Isso. Eu imagino ele. Tenho certeza que você perdeu vários amigos. Tô Amigos- certo ou tô errado? Se Amigos que não eram amigos. Não é amigo, né? Não é amigo. Sabe por que, perdão, sabe por que a gente perde certas amizades? Porque elas não são verdadeiras. Não são Elas não são verdadeiras. verdadeiras. E quando você se reconhece com a sua essência, as pessoas, ela temem. Muitos temem ao indígena. Teme mesmo, de verdade. Por quê? Porque por muito tempo fomos escravizados, silenciados. Quando o indígena despertou, falou bem assim, não. Não. Agora, Chega, né? Agora não. Agora somos nós. Então, tentam nos silenciar até hoje, mas a gente está atento a tudo isso. Não, vocês estão comendo pelas beiradas, né? Eu tô vendo vocês aqui, ali. Eu falei, vocês vão longe, cara. Isso aí vai longe, meu. Não é, né, Joel? As pessoas, elas olham, a gente, graças ao Criador, né? A gente tem essa oportunidade de estar em vários lugares, né? Então, hoje a gente já estava em outro também fazendo. Eu tava com o Felipe, pô. Abraço, Felipe. Então, Me chama, hein? Chamou meu filho, eu ainda não, pô. então a gente estava gravando lá
e veio para cá, e a gente está em outros, né, palestras e tudo. Então a gente tem essa oportunidade, muitas vezes pessoas que a gente, até amigos mesmo, né, que muitas vezes nem curte, né, conhecidos não curte, mas quando a gente encontra, rapaz, vocês não param, hein? Aí pensa, fala, poxa, vocês estão ganhando muito, né? Não, porque a gente faz para divulgação. Exatamente. Né? É lógico, também não dá, a gente tem que sobreviver. Sobreviver. Pô, vocês não veem, né? O seu povo não veio, já veio de lá, não fala, pô, não vou ganhar nada. Tem que ganhar, ué. Mas para nós é isso, é essa satisfação de mostrar a nossa cultura, como vocês estão vendo, os artesanatos, é pouca coisa, né? Mas, pouca coisa? Mas a gente tem, né, que quando a gente vai fazer a exposição, se tiver 10 metros, agora, a gente põe... Joel e Denilson, aqui tem um pouco de cada etnia ou não? Porque assim, vocês geralmente elas se divergem em algumas coisas aqui, né? Tem um pouco de cada um? Esse aqui é exclusivamente meu e do Joel. Ah, tá. A gente faz os nossos artesanatos juntos. Porque somos um casal, então vamos fazer junto. Claro. Às vezes vem uma imagem para mim, eu mentalizo, começo, ele termina. Às vezes vem e eu faço todo, ele também é a mesma coisa, porque toda a inspiração vem do alto. Então vem para nós, a gente faz. Mas o importante é que aqui a gente tem duas etnias com ideias bem específicas e, ao mesmo tempo, bem juntas, que é a minha e a dele. Então, quando a gente fala de casal, tem muito isso. Sim. Muito isso. E a gente trabalha muito com as sementes. Esse é um trabalho que a gente aprendeu aqui com as miçangas, aqui em São Paulo. O meu povo na Bahia não trabalha com a miçanga. Então, a gente aprendeu aqui. E trabalha muito com as sementes e com ossos e com o bambu. Então, isso é o material da aldeia do sertão da Bahia, da minha, lá da Caatinga. E aqui a gente vem empreendendo, né, muito bem. Vamos entrar no empreendedorismo, tá bacana aqui. E aí vocês, lógico, né, vocês fazem o trabalho, né, e aí você fala, pô, mas a gente tem que sobreviver. E aí você já fazia o artesanato, ele ainda não, né? Quando vocês se casaram, acredito que você já estava. E aí, quando começou a ideia, não, vamos fazer para... Vocês vendem pela internet, é isso? Vende pela internet também? Também. Também. Mas vocês têm uma loja, é uma loja lá? É uma loja, não é? Ah, não. Não, a gente vende... Mas se eu bater lá e falar, eu quero comprar... Oh, com certeza. Com certeza. Vai muitas pessoas em casa, né? Você tem brinco, você tem isso, venha. E como é que foi a questão do empreender? Você faz umas peças lindas dessas. Quanto custa? E para dar preço, né? E aí, Joel, você que faz o cálculo no... Então, eu já tive... Você já teve empresa. Então eu já tenho uma noção. Mas a gente já fez curso no Sebrae, né, de empreendedorismo. Você era no Pretec? Não, o Pretec era antes, também, da minha época, né? Da sua. Pretec Vocês são mais novos. Não, eu sou novinho, então eu nem lembro dessa palavra. Então a gente já fez curso no Sebrae, né? Eu como já vim de empresas, então eu já tinha uma noção. Mas é tão natural... É como fala, vem, cria. Então, eu nunca me vi como um artesão, assim, anteriormente. Mas começa a vir as ideias, vem na mente, assim, vai falando, faz isso, pega isso, põe aqui, monta isso. Quando vê, tá formado. Aí você fala, nossa. Aí vai aprendendo. Aí a técnica com a miçanga, de fazer colar, de fazer a pulseira. Aí da técnica com a madeira. Então, a gente vai trabalhando. Pinta quadro também, não? Quadro também, Que é muito forte, né? Essa cultura, a questão das telas, né? Isso. Então aí vem com grafismo em roupa. Então é coisas que vai vindo, sabe? E vai natural. A única coisa que a gente faz um negócio tão legal, você fala, acho que não vou vender, não. Não tem não, esse eu vou guardar pra mim. Tem. Então, por exemplo, esse aqui eu não vendo. Olha lá. Esse aqui eu não vendo dinheiro nenhum. Olha lá. Esses dois. E é incrível que pareça, o que a gente não pode vender, a pessoa vê. Quer? Aqui, Não é? E oferece o dinheiro, assim, ó, é 1.000, 2.000 reais. Eu falei, não, minha senhora, isso aqui você pode dar o dinheiro que for. Sabe que uma época eu pintava também, eu sempre gostei de e era a mesma coisa. Eu tenho uns amigos que falam, pô,
esse quadro, não sei o quê, vende pra mim, dá pra mim. Não dá. Minha esposa sempre tem tanta tela dele. Hoje eu não faço mais, já parei com isso, não. Mas é bem assim mesmo, você não quer. É pra, pô, eu tô arrumei uma. Eu falei umas loucuras de jogar tinta, jogar de qualquer jeito lá. Disse que aquilo é arte dele. Pô, que lindo. Eu falei, pô, eu ia jogar fora. Pô, agora vou não. Mas não vou dar, cara. E vocês controlam, assim, né? Fazem o artesanato, vendem e conseguem administrar, é legal, né, a vida de vocês. Vocês têm uma vida, têm filhos, têm escola para pagar. Tem... Hoje a gente vive disso, das nossas palestras, né, e a venda dos artesanatos, as oficinas. Eu não falo tem os rituais com as medicinas, mas não fala que é um meio, porque ali a gente ajuda outros parentes. Então, mas é um trabalho, né, mais espiritual, então a gente tira o que a gente gasta e vê, mas então é mais dos artesanatos, das palestras, a gente faz as consultas espirituais, que é do xamanismo, né, então a gente faz esses atendimentos também. Nós falamos da ayahuasca, né? Então a gente faz isso. Vamos voltar só um pouquinho da ayahuasca. Toda etnia utiliza a mesma coisa? Não, né? Então, a ayahuasca, na realidade, ela é originária dos povos da Amazônia. E nem todos os povos da Amazônia utilizam a ayahuasca, né? Então, os Uniquins, os Awanawás, que são os precursores, né? Da ayahuasca. Então, ela veio sendo expandida. Um exemplo, o nosso povo não é ayahuasca, o nosso povo é a jurema. Então, a bebida sagrada para nós é a jurema. Mas ela tem o mesmo... Não, é diferente. É diferente. Trabalha uma outra linha, né, bem diferente. E não é como a ayahuasca que você pode fazer quinzenalmente, né, os rituais. A Jurema, ela vai lá 2 vezes no ano, no máximo 3 vezes, né? Tem o chamado... No ano? No ano. Essa Jurema deve ser uma cacetada. Porque tem uma história por trás, um significado, um simbolismo. Toda né? E a ayahuasca não, ela já é diferente. Então você pode fazer ali, você consagrar. A gente tem vezes que 3 vezes por semana a gente está consagrando, porque a gente está em rituais diferentes, né? Então já é... Você está preparado, quando você recebe esse chamado, você se prepara para fazer mais vezes a ayahuasca. Então, com essa popularização da ayahuasca, os outros povos começaram a participar, até porque é uma medicina. Então, vai ajudar a depressão, a ansiedade, problema de vícios. Então, os parentes começaram a usar. Então, hoje já... Está bem espalhado. Vocês fazem também o ritual. A gente prepara a medicina e também faz o ritual. E de tudo isso aí, quais os maiores desafios aí do casal aí hoje? Conciliar tudo? Tem o sonho também de que esse ativismo vá para longe. Esse é o sonho de vocês? Deixa ela falar, depois ela falou o cumprimento. Um sonho, aí eu vou falar da Denilza também, né? Acho que um sonho hoje é a gente ter nossa casinha, nosso lar, né? A gente está aqui há mais de 25 anos no estado de São Paulo e a gente não tem ainda um metro de terra para a gente chamar de nosso, né? Então, o maior sonho hoje é ter o nosso canto onde a gente possa aquietar o nosso esqueleto e acordar no outro dia mais tranquilo. A gente está aqui, a gente paga aluguel, a gente tem que se manter, água, luz e tudo mais, só com o nosso trabalho da cultura indígena, né? Então, é um desafio para o indígena ter hoje um espaço, uma moradia. Mas vai conseguir, tenho certeza aqui. Eu também. Né, João? Com certeza, Porque o que vocês fazem, é igual a gente fala, né? Você viu a moça que saiu daqui, né? É um trabalho, pensando nos outros e vocês pensando nos povos, né? De uma forma, né? E Deus tá vendo, gente. Deus tá aqui, a gente acabou de falar, Deus tá aqui. Então ele vai conseguir. Eu acredito muito, né?
na força divina. E a gente sabe que tudo tem o seu tempo, que é uma coisa da nossa cultura, respeitar o tempo. Né? Infelizmente, o não indígena é o tempo de 24 horas, né? E a gente quer que ele vire 10 horas, 12 horas, 5 horas. Muitas vezes a gente quer que um dia vire 1 minuto, né? Que as coisas aconteçam assim. Não, mais ou menos assim. Né? Então a gente tem esse entendimento que é no tempo do Criador. Exatamente. Né? O nosso projeto não é só uma casinha, é um projeto maior do que Claro. não é, então é uma mansão? Não. Não. É um terreno, um espaço maior, onde a gente vai montar a nossa aldeia cultural, Legal. né? Onde a gente vai poder levar a escola, a gente vai poder. A Sim. pessoa quer fazer uma palestra dentro da aldeia, fazer os nossos. Ele vai estar rituais, direto com os costumes mesmo ali, né? Fazer, então, por isso que se tornou um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais demorado, mas já está bem andado para isso, conseguir. né? Mas, ó, eu vou contar um negócio para vocês. Eles falar, eu mexo com imóveis desde o meu primeiro emprego foi numa imobiliária com 16 anos, que era que a mãe tinha que assinar carteira e tal. Eu só fiz isso. Gente, é engraçado. Eu realizei o sonho de muitas pessoas. Não sei falar para você quantas pessoas eu vendi imóvel. Eu também não tinha minha. Depois de, né, praticamente depois, chegando nos 50, e era o sonho. Minha esposa falou, nossa, vendi uma casa. Mas né, dividia a comissão com a imobiliária, dividia às vezes com um parceiro. Então eu falei, gente, às vezes eu me perguntava, né? Poxa, eu vendi tanta coisa, né? Tantas pessoas tão felizes graças a mim, e eu também, a gente também, pagando um aluguel, aquela coisa, né? Com as crianças, né? Então, Deus veio na hora certinha. E parece que foi uma coisa assim tão... Às vezes meus amigos falam, cara, não acredito. Era uma casa que ia mostrar para uma pessoa, um pessoal que recebeu um chamado, os donos da casa receberam um chamado de uma igreja, que eles tinham que montar, eles tinham que ir embora. Eles tinham que montar, tipo, num sítio, cada um fazia a tua casa. E eu peguei essa casa para vender, que nem era para mim, que nem dinheiro eu tinha. Eu tava mostrando a casa com um amigo, minha esposa, acho que não sei o que, tinha umas coisinhas para arrumar na casa, a mulher era meio enjoada. Eu falei, 3 dormitórios, uma suíte, e o cara deixando material de reforma na garagem, piso, janela. Eu falei, cara, pega, tá barato. E que eles precisavam fazer a casa lá no sítio. Aí meu amigo, não é isso que eu quero. Tocou meu coração, cheguei num apartamento, falei pra minha esposa, vamos ver um negócio comigo? Falei, acho que ela também não vai gostar, porque não estava assim bem aparente, mas estava ali. Falei, se eu pintar isso aqui, eu seguro isso aqui, depois eu termino isso. Minha esposa falou, nossa, porque eu achei que ela ia falar não, né? Eu falei, mas como é que eles vão pagar? É mesmo, tem que pagar. Olha, vou falar uma coisa pra você, eu tinha acabado de comprar um carro novo, né? Porque o corretor precisa ter um carro novo. Aí eu falei, eu dou o carro, 500 por mês, a sogra com 7 na poupança, o cunhado, a família ajudou. Então eu falo, gente, hoje eu olho e falo, reformei 3 vezes a casa, tenho escritório, tenho estúdio. É Deus, gente. Não tem... Porque você fala, eu realizo, vocês estão fazendo um trabalho lindo, você vai... Vai chegar a hora, cara. Porque a minha chegou. A minha chegou, cara. Demorou, mas... A gente olha hoje e fala, poxa, graças a Deus tá aqui. Oh, meu Deus. E às vezes eu vejo casa 1000 vezes melhor que a minha, que eu vejo casa hoje, as casas que eu vejo, vocês não tem nem ideia de acabamento que eu falo. Mas a minha casa, eu amo a minha casa. Não é? É, assim mesmo. Isso, então, vai chegar a hora assim, cara... Olha, eu tô tão feliz com vocês dois, cara, que eu não sei. Eu sei o que eu pergunto. Quer perguntar alguma coisa? Eu gostaria de trazer até... vou até falar aqui para vocês. Câmera sua. Manda uma mensagem. Uma coisa sobre as medicinas, né? Principalmente da ayahuasca, rapé, jurema, enfim. Saber aonde você está indo. Né? Se popularizou bastante essas medicinas, se tornou tão, né, eu falo vulgar no sentido de tantas as casas, não que a medicina é vulgar, não. Né? Mas banalizaram o sagrado que é a medicina para nós. Então, realmente pesquise, você ter a oportunidade
de ir, quando vai ser conduzida pelo indígena, vá, pesquise antes. Se não é um indígena, pesquisa a casa, sabe? Porque hoje, muitas vezes, pensa que você vai num lugar para tomar ayahuasca, né? Fala, é uma medicina indígena. Chega lá, está voltada para a religião A ou religião B, né? E aí você tem a sua religião, chega lá, ela vai predominar mais aquela outra religião. Aí você sai de lá condenando o que é ayahuasca. A ayahuasca porque é religião tal. E não tem nada a ver. Então, a gente saber mesmo aonde que está indo, porque não é brincadeira, é sério. Sim. O trabalho com a ayahuasca é de expansão da consciência para você que busca evoluir, crescer, se tratar, se curar. Então, procure um lugar sério. E qualquer coisa que quiser também nos procure, que aí a gente sabe indicar onde né, fazer, o local certo, com quem fazer. Então fica à vontade, mas preste bem atenção, tome bastante cuidado aonde você vai fazer a consagração da medicina. E é isso. Legal. E você quiser mandar um recado aí também, né? Fique à vontade, por favor. Eu quero mandar um recado para essa mulher que muitas das vezes se sente fraca, não acha um caminho. Quero falar para você que o caminho já foi dado, que você é forte, você consegue, siga em frente, você sabe o que quer, mas ainda tem uma pontada de dúvida. Não foque na dúvida. Foque no que você quer, no teu sonho. Que vai chegar o dia e a hora. Está perto, mas você tem que tirar a dúvida. Tira a dúvida. Aí sim, vai ser no estalar de dedo. É isso. Você também, eu queria uma mensagem sua aqui, pô. A gente tem um cântico, que é o Cântico do Sabiá, né? E para nós, os pássaros, eles têm um encantamento que os pássaros, eles servem de conexão da terra para com o nosso Deus, né, Criador. Como se ele fosse esse elevador, que nos tem mensagem de lá e mensagem de cá através dos cantos dos pássaros, né? E quando você pede para mim, me veio esse cântico, mas não o cântico de cantar aqui, mas de trazer essa mensagem, que é a mensagem dos pássaros, que é a mensagem divina, que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Ele pode parecer que está longe, mas ele só parece que ele está longe. Mas ele está bem perto da gente e a gente consegue. Não desista jamais do seu sonho, dos seus objetivos. Então, acredite profundamente que tudo já deu certo. Pô, bacana, bacana. Gente, redes sociais, né? Onde é que nós vamos comprar esse artesanato maravilhoso aqui? Denilza _ Caimbé no Instagram, Facebook, Denilza Caimbé. Tem lá uns 3 Instagrams, 3 Facebook. Mas tá com os preços lá ou não? Não, nós não colocamos. Não coloca preço? Tem um detalhe, eu acho muito importante a gente falar aqui, é que as pessoas falam assim, por que você não põe o preço ou deixa o seu artesanato aqui na loja? Não, porque a gente não faz isso, porque tem uma espiritualidade, sim, né? Sim, é diferente. É muito diferente quando você compra o artesanato direto do indígena, porque a gente vem com toda a espiritualidade falando de cada semente, de cada miçanga, as cores, o grafismo que há no artesanato. Então não é só comprar, a nosso trabalho é diferente. A gente não fala que a gente vende. Não, o artesanato, ele se vende sozinho. E se uma pessoa falar bem assim, quando essa daqui fica bonita em mim? Essa fica bonita? Ou essa? Aí eu falo assim, eu não posso falar,
Você, né? Eu não posso falar. Aí ela fala, mas por quê? Eu falo assim, não, porque é o artesanato que tem algo contigo, não sou eu. É o artesanato. Então, eu não posso interferir no chamado. Entendi. Então, não tem preço. Na nossa página não tem preço. Mas tem o nosso WhatsApp lá, pode ligar. Aí a gente vai mandar foto, a gente vai direcionar tudo direitinho, vamos apresentar o nosso artesanato e ainda convidar para ir numa feira conosco. Ó, nós vamos estar na feira tal, vai lá. A gente quer te conhecer, a gente quer te dar um abraço e sentir a tua energia. Poxa, gente, obrigado. Legal. Eu quero ir, viu? Só. Gente, a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Eu tenho certeza que foi legal. Eu acredito que foi legal. Acho que a energia que tá muito legal, né? E espero contar com eles mais algumas vezes aí, conforme vocês forem avançando no trabalho. Olha, eu tô à disposição sempre, tá? Eu faço esse programa aqui, cara, vou falar uma coisa pra vocês, eu faço de coração, tá? Eu não peço nada pra ninguém, porque igual eu falei pra moça ali fora, ela falou, mas por que você faz? Deus me colocou pra fazer. Por quê? Lá na frente ele vai falar, né? Então eu recebo aqui Joel e Denilza, que, né, eu já tô apaixonado pelos dois aqui, vou levar embora para casa. Joel, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Poxa, você também, Nessa, muito obrigado, sabe, de ter vindo, né? A gente poderia falar mais, mas eu acho assim, vamos deixar o pessoal com mais vontade. Quando você vai levar os dois novamente? Não, eu trouxe pessoas novamente. É verdade, eu trago mesmo. A gente dá um tempo, tal. As pessoas mesmo pedem. Falou, pô, foi tão legal aquele lá. Eu ligo, pessoal, vamos fazer de novo? Porque conversar o que não é assunto é o que não falta. Tem bastante. Tá bom? Só para terminar, que o José que gerou ali. Não, aqui, mas pode continuar. Pode continuar? Só para deixar também as minhas redes sociais. O Instagram é Joel Cariú Cariri. Facinho. Cariú com K e Cariri também com K. Não é com C, não. É K. Joel Cariú Cariri. E no Facebook é a mesma coisa. Gente, obrigado. Estamos encerrando. No final, vocês vão poder ver algumas fotos deles também. A gente vai colocar no vídeo aí. Joel, obrigado. Você quer fazer tem algum ritual aqui? Tá filmando ainda. Isso aí. Hey!